Aguilar, voltando a falar do Carlão, de onde surgiu, você que tinha um convívio longo com ele, essa ideia de usar o ABC como cenário de filme? Porque o ABC não é um celeiro muito de filme, né? Vamos dizer assim, só na Veracruz, enfim. Olha, eu tenho na cabeça... Bom, primeiro de tudo, ele ganhou uma Bolsa Vita, né, da Fiat na época, que essa bolsa ele tinha que desenvolver um projeto. Ele tinha que apresentar para ganhar a bolsa a estrutura desse projeto. Eram 5 ou 6 filmes, eu não tenho muita certeza agora, mas 5 pelo menos. E esses filmes iam falar sobre o universo de mulheres trabalhadoras. A região do ABC, se não me falha a memória, veio para ele porque ele teve que fazer alguma coisa lá. E aí, nesse trabalho que ele foi fazer, palestra, alguma coisa que ele foi fazer na região do ABC, no ônibus que ele utilizou para chegar no lugar, ele ficou ouvindo conversas de operárias que estavam saindo. Ele pegou um horário lá que coincidiu com operárias saindo do trabalho. E ele ficou impressionado. Ele falava muito delas falando de Marvin Gaye, que para ele foi impressionante ver aquela geração na época do projeto do filme, que é ali por volta de 2000, aquelas pessoas saberem quem era Marvin Gaye, que eram jovens, né, mulheres jovens e negras, boa parte. E aí isso ficou martelando. E a partir disso ele desenvolveu toda aquela estrutura. Começava o primeiro filme, apresentava elas e tinha um foco na Aurélia. Os demais filmes iam buscando cada uma. Das que são até coadjuvantes no primeiro filme, sei lá. Isso, então a Antuérpia, a Falsa Loira, vai aparecer no outro. A que a Alina Giff fazia, que eu não estou lembrando o nome da personagem dela. A japonesa. Shinuyo, né? Uma coisa assim. Estaria num dos episódios. A Vanessa talvez teria também, né? A mais velha. Teria. E tinha uma ideia, inclusive, de virar série. Ele pensou um projeto bem legal, então era assim, tinha os 5 ou 6 longas, isso eu tô meio na dúvida, e aí virava 12 episódios de uma série de 1 hora cada, inicialmente ele pensou na TV Cultura, que ela tinha um programa de incentivo ao cinema, que era o PIC e tal, né? Então a ideia era conseguir o apoio financeiro, não era caro, se você pensasse que ele ia entregar para quem produzisse 5 longas-metragens, e mais essa série de 12 episódios. Tipo um Berlim Alexanderplatz. Então você tem o longa e você tem a série para TV. Pô, acho que se eu não me engano dava alguma coisa em torno de, eu não lembro se 10 milhões, não vou lembrar agora com certeza, mas era menos que o custo total do Carandiru. O Carandiru, se não me falha a memória, era 14 milhões. E esse projeto inteiro do Carlão não dava esses 14 milhões, 10, 11. E o que fazia o projeto ficar barato? É que você fazia tudo de uma vez. Então você montava o cenário da fábrica, o cenário do Clube Democrático, que eram os 2 cenários principais. Então esse cenário montado, você já filmava tudo de uma vez de todos os episódios, né? Então isso simplificava a estrutura. E aí as outras coisas, né? Por exemplo, a casa de fulano, a casa de Beltrano, aí você tinha que, obviamente, correr atrás dessas locações para representar cada historinha, né, dos personagens. Estava muito bem planificado, mas o tempo foi passando, ele ganhou a bolsa para desenvolver o projeto, mas depois, na hora de levantar o dinheiro para a produção, conforme o tempo foi passando, ele chegou à conclusão que estava demorando demais e que o melhor era fazer pelo menos, para fazer a coisa ver se acontecia. Vamos fazer o primeiro dando certo, aí fica mais fácil para levantar o dinheiro para o resto. Só que como você ia fazer o primeiro sem ter a certeza de que os demais poderiam acontecer, então você teve que mudar um pouco, ele no caso, né, a estrutura do roteiro, porque esse primeiro não podia, ele tinha que ter esse ar de apresentação de todas, mas ele tinha que ao mesmo tempo ser muito focado em uma, porque talvez não acontecessem os demais. Então escolheu a Aurélia para ser a primeira personagem a ser desenvolvida e ter esse ar de apresentação. Então, foi meio esse caminho, né? Conversas do Aurélio Schwarzenegger foi do Marvin Gaye, eu entendi, porque aí o Bruno de André faz, né? Quem faz o músico lá, o Sam Rey. Era um produtor do filme, a gente pegou ele e fez a adaptação, acho que é Rui Pires, se não me falha a memória, o nome dele. Bruno de André está no Alma Corsara, lá fazendo o editor da revista.
E era para remeter a Marvin Gaye. Inclusive a gente fez ensaios ouvindo música do Marvin Gaye. Mas segundo informações que me passaram, a produção não conseguiu obter os direitos da música do Marvin Gaye. Não foi nem uma questão de falta de grana, pelo que eu pude entender. A gravadora que detinha os direitos, não sei se era a Motown ainda, ou se ela já tinha encerrado, mas de qualquer forma eles ignoraram, eles não davam uma resposta, não diziam é tanto, né? Não, com tanto vocês levam, eles simplesmente não respondiam. O tempo foi passando, o filme para acontecer, não, como é que nós vamos botar a música de Marvin Gaye, depois não consegue, aí faz o quê? Tira, né, a cena do filme. Então resolveu-se fazer uma espécie de emular, as músicas do Marvin Gaye. O maestro Nelson Wallace cuidou disso. E aí o ídolo, não podia ser ele, né? Infelizmente, porque não tinha autorização. Então pegou-se um produtor e virou o Sam Rae, obviamente remetendo a Samuel Fuller e Nicholas Ray. Não pensei nisso. Foi a cara do Carlão. Cara e a coisa do Arnold Schwarzenegger? Alguém gostava ou ele que... Eu acho que isso, imagino eu, a gente não debateu muito isso não, mas eu acho que ele queria colocar a contradição, né? E dela gostar de um cara másculo, branco, que passa essa ideia, né? A gente sabe que o Schwarzenegger não tem essa visão, a pessoa, né? Mas ele vende um pouco essa visão da supremacia branca, alemã, né? Pela força. E o nome dele, né? Não sei se você sabe, né? Se você faz a tradução, tem a ver com a questão do negro, né? O Schwarzenegger, eu não vou saber te explicar agora, porque não é um idioma que eu domino, mas eu lembro que tem alguma coisa com a questão do negro, Sim. Com o sentido da palavra, né? Uhum. Não que remeta aos negros, mas com o sentido da palavra. Então o Carlão gostou dessa ideia, né? De ter esse Schwarzenegger, que aí virava o quê? Virava Schwarzenegger, né? Virava o apelido dela. Aurélia Schwarzenegger, talvez fosse o nome do filme, né? Só que aí esse nome caiu na medida em que o filme foi editado e na versão final chegou-se à conclusão que era melhor remeter ao conjunto de mulheres, porque não tinha essa certeza se ia ser feito mais episódios. Então, assim, para não direcionar o espectador para uma, então se você bota subtítulo ou título Aurélia Schwarzenegger, isso focaria muito naquela personagem. Então, como queria deixar isso aberto, né, optou-se por Garotas do ABC. E o filme é dividido em capítulos, né? Tem o trabalho, depois o Tempo Livre. Tempo Livre. E tinha mais no original, que é de 3 horas? Ou se não? Então, são esses temas mesmo, desde o começo, para todos os longas e a série que ele imaginou, o foco era falar de trabalho e tempo livre. São esses dois temas, ele queria contrapor. Por isso, no projeto era muito importante o ambiente da fábrica, que era o trabalho, e o ambiente do clube democrático, que era o tempo livre. Então aqui está a diversão, você faz o que você quer, você é quem é você, sem precisar se submeter, né, às exigências da sociedade para atender o patrão, fazer o que a empresa espera, né? Então você tem esse ambiente onde a pessoa atua de forma diferente. Num ela é mais livre, ela é quem de fato a personalidade dela representa, e no outro ela se sujeita às convenções. Era esse o objetivo principal. Eu acho que de alguma medida está lá isso também, isso está no filme, né? Essa coisa de como a fábrica restringe, te deixa mais presa a algumas convenções, e como o ambiente do clube te deixaria mais à vontade. Ele ia trabalhar isso em todos os filmes, mas aí só acabou acontecendo no Cineite Falsa Loira, né? E o Carlão ficou frustrado com o resultado do Garotas do ABC em termos de público, crítica, etc. Ele esperava mais o filme? Esperava que fosse mais bem sucedido, porque ele acreditava que era um filme mais popular dele. Infelizmente não ocorreu, e aí ele achou que deveria esquecer aquela origem. Então por isso que ele sai das tecelãs e vai para aquela outra fábrica, que é Papelão, se não me engano, né? É quase como se você desvinculasse as atrizes. Falsa Loira. As atrizes não são as mesmas, né? A que fez a Falsa Loira no Garotas do ABC é aquela que está em Bens Confiscados, que faz a namorada da Marina Persson. Eu não estou me lembrando com precisão. Natália Lorda, não? Não. Ela é uma atriz gaúcha.
me fugindo o nome dela. Mas enfim. Enfim, aí ele faz essa opção de mudar. De mudar completamente, porque aí não é o ABC mais, é uma Isso. coisa, sei lá, é no... Uma outra região, né? Acho que é freguesia do Ó, não sei. Sim. E a fábrica ficava onde? Ficava em Santo André? Ficava em São Bernardo? Então, a que aparece no filme, se a memória não me trai, que faz muito tempo, é em São Bernardo. E... Bem, o nome Mazini é uma homenagem ao Éder mesmo, né? O montador do Mazini. Sim, com certeza. Homenagem ao Éder Mazini. E a personagem da Vanessa, que vamos dizer, é a operária um pouco mais velha, né? Que vem, vamos dizer, o filme começa acho que no primeiro dia dela, ela Isso. fazendo um teste, uma coisa assim. Eu enxerguei nela uma espécie de releitura, posso estar falando, estou equivocado, uma releitura dos personagens do Anjos, porque a Vanessa sempre faz o mesmo personagem, assim, um pouco frágil, vulnerável, a coisa da mãe que perdeu o filho, a guarda do filho. Tem alguma coisa assim? Ele falava isso? Que ele queria alguém meio frágil, alguém mais sereno? Tinha isso? Você Olha, lembra? a sua visão é bem interessante, nunca tinha parado para pensar nisso. É um olhar bem curioso, pode de alguma forma ser pertinente, ser de fato isso que ocorreu, mas ele nunca comentou a respeito disso, né? O que ele enfatizava muito era esse olhar sobre a pessoa que atinge uma certa idade e começa a ter dificuldades para encontrar trabalho. Isso era o tema que preocupava mais ele. Mas faz muito sentido ter uma correlação lá com a garota de Anjos do Arrabalde, por exemplo. Sim, ela é mais velha, né? Lógico. Sim, claro. Porque a Vanessa no Anjos é uma garota de 22 anos. 25 Isso, mas se anos. você pensar proporcionalmente, foi quase isso que passou, né? Porque Garotas da ABC, a produção é 2002, são nada, 16 anos depois. Né? Então, se você pensar bem, está coerente com a idade que ela tem no filme, que é tipo uns 38, né? Faz sentido, é um olhar bem interessante esse seu. E muita coisa dialoga com o Anjos, né? A música, não a música soul, mas tem aquele do Arcodeon, tem em todos os filmes, né? Aquele cara, que ele fez o M da Minha Mão, né? Tá em todos os filmes, né? Sim, eu acho que tem esse diálogo que, por exemplo, Da quando você periferia. faz a divisão dos filmes do Carlão, tem aquela coisa, né? Tem gente que enxerga um filme feminino e um filme masculino, como se fosse uma alternância na carreira dele. Tem gente que enxerga um filme pirado, tipo filme Demência, mas com a linguagem mais livre, e o seguinte, um melodrama. Então tem essa coisa de ver na obra do Carlão. Então Anjos do Arrabalde você pode colocar tanto no campo dos filmes femininos, como também do melodrama. E isso também serve para Garotas do ABC. Você tem ali um filme com mulheres, em que pese no final os personagens masculinos terem crescido, né? Mas é um filme feminino, é um filme feminino e também é um melodrama, né? Aquela coisa dos conflitos da personagem, a questão com o grupo, com os namorados, etc. E as tecelãs, alguém ensinou as atrizes a mexer naquelas máquinas? Como que foi isso? Sim, teve todo um trabalho de preparação, tanto do ponto de vista de atuação, como do ponto de vista prático, né, de lidar com as máquinas. Elas ficaram um mês com funcionários da fábrica, orientando, demonstrando o uso, até para evitar acidentes, né, porque são máquinas que, dependendo do uso, podem machucar. E Aguilar, a luta lá, quando eles vão abordar os moços do bar lá, dos nordestinos, aquela coisa, é filmado em sombra, né? Vocês não quiseram filmar uma luta, é para ficar o quê? Mais barato, não ter tempo? Ou foi uma opção, ou você nem sabe? Não... Foi uma opção estética do canal, ele tinha isso muito claro na cabeça dele. Do meu ponto de vista, apesar que a gente não abordou isso de forma direta, eu penso que remete um pouco àquele cinema noir, né? Aquela coisa de filmar as sombras, que no caso do cinema noir tinha muito a ver com a coisa de diminuir custos. Então aí fica mais fácil você falsear a luta, né? Você não precisa ter dublê, não precisa ter nada disso, porque é a sombra. Mas no caso dele, especificamente aí do filme, era para criar uma estética diferenciada, sair do lugar comum de mostrar a porrada mesmo. O Adriano Stewart, você sempre fala que foi um pouco surpreendente o personagem dele. Era um personagem pequeno, né? Enfim, fala um pouco disso. Pequeno, mas assim, quando a gente foi fazer
não é um teste, né? Porque um ator com Adriane Surte, você não faz um teste, né? Você sabe que é ele pro papel e ele precisa dizer se aceita ou não. Mas a gente fez uma leitura rápida. E eu lembro bem que quando ele botou na boca dele as palavras que eram ditas no texto, eu olhei pro Carlão e falei, é ele, né? Não tem dúvida, né, meu? Tipo, era perfeito o jeito que ele bateu o olho no roteiro pela primeira vez e leu lá algumas das falas e ele já botou o que está na tela que você vê no filme, que é aquela pegada de um delegado mais assim, brincalhão ao mesmo tempo, né? E que também é meio cínico, de certa forma, com o trabalho dele, né? É isso, a violência está no seu cotidiano, faz parte, é mais um que morreu hoje, e assim vai tocando o barco. E o personagem do professor, que é anarquista, que é paquerador, tem alguma coisa a ver com um pouco o alter ego do Carlão, essa coisa do anarquismo? Você não... Eu acho que a questão anarquista é algo presente na obra dele como um todo, mas não que esse personagem, né, represente assim um alter ego. Acho que essa questão do alter ego você vê muito mais, né, evidente em Alma Corsária, né? No filme Demência também. Filme Demência, que tem a ver com até questões da relação com o pai, etc. e tal, né? Agora, nesse específico, desse personagem que você está citando do Garotas do ABC, que é o líder sindical, né? Não tinha essa intenção. É mais mesmo, na verdade ali, esse personagem do sindicalista, ele é tratado meio com um certo, vamos dizer, se a gente fosse pensar na visão política do Carlão, como o cara que, sabe, meio, vamos dizer assim, vai aproveitador da situação, quer dizer, usa o sindicalismo para conquistar garotas, que não é um cara muito sério, né, que está querendo ter um retorno para ele, pessoal, né? Mas ao mesmo tempo ele colabora com o jornalista lá, né? Sim, quer dizer, ele não é um escroto, né? Ele não dá para comparar ele com o pessoal com o núcleo lá, né? Mas ao mesmo tempo tem uma tiradinha de sarro ali do Carlão, que esses sindicalistas muitas vezes não estão tão interessados em, de fato, esclarecer o operário, os direitos, de como ele pode buscar esses direitos, organizar luta e tudo mais. Às vezes o interesse é mais tipo dar em cima de alguma garota bonita. E como que o Carlão queria abordar o racismo? Como você acha que o filme aborda o racismo? Ele deve ter dialogado disso com você, ou enfim, sei lá. Eu acho que nessa questão, seja o racismo, como também a questão com os nordestinos, o preconceito com os nordestinos, com os homossexuais fica mais assim velado, mas todo esse aspecto de preconceito que o filme aborda, eu acho que tinha muito a ver com o que vinha ocorrendo naquele momento, a gente próximo. Isso também mostra um pouco a ligação com o ABC, porque houve algumas mortes no ABC de homossexuais, nordestinos, teve aquele, aí já é em Pirituba, que foram jogados para fora do trem, né? Então o Carlão, ouvindo aquelas notícias, ele meio, de certa forma, ele foi visionário, né, em perceber esse momento que nós estamos vivendo hoje, né? Ou seja, atualmente, tudo isso que o Carlão mostrou em 2002, né? Tá com 2003, 2004, eu falei assim, o lançamento, né? A gente filmou em 2002. Eu lembro de ver no cinema em 2004. Né? Porque tem todo um processo no Brasil, que é a edição, finalização, sim. que ele custa, às vezes, tão caro quanto o próprio processo de filmagem. Então, a produção fica correndo atrás do dinheiro depois que termina de filmar, para conseguir dar sequência e finalizar, mixar, tirar as cópias, distribuição, etc, etc. E isso faz gerar uma distância entre a data que é filmado e a data que é lançado. Mas teve todo esse entorno que o Carlão muito bem captou do que vinha acontecendo no Brasil e quis falar sobre isso, quis falar sobre essas contradições. Então, por exemplo, o personagem da Aurélia, eu acho que ele é realmente fundamental, né, na história, porque assim, tem essa coisa que a gente hoje fica tentando entender, não estou querendo julgar ninguém, mas a gente fica pensando assim, como pessoas negras votam em Bolsonaro, né? Qual a lógica de votar em alguém que é evidentemente racista? Ou então, eu conheço pessoas, enfim, do LGBTQ, que também votam em Bolsonaro. Aí você pergunta, eu não estou de forma alguma aqui querendo
julgar, como eu já disse, e isso não isenta os que são brancos, privilegiados e votam no Bolsonaro. Mas é mais difícil entender aqueles que são oprimidos. E o personagem da Aurélia tenta compreender essa contradição, né? Ele tenta desnudar essa contradição para o público, né? Porque como é que essa mulher se interessa por aquele cara que faz parte de uma gangue nazista, né, fascista? Por que vale a pena estar com aquela pessoa, né, que, em certa medida, despreza alguém como ela? Né? Então, essa investigação que o Carlão faz sobre a complexidade do ser humano, suas contradições, né, é algo muito instigante no filme, né, dele mostrar isso e trazer para nós, espectadores, refletirmos sobre o que é preciso fazer para conscientizar e mudar esse tipo de trajetória que leva, muitas vezes, aquela pessoa a sofrer uma violência, né, em algum momento, de alguém que, teoricamente, gosta dela, mas, ao mesmo tempo, é preconceituoso, racista, homofóbico, etc. Mas parece também que a coisa dela, ela não se liga muito na questão política. Parece que a personagem gosta mais da parte músculo do outro, né? A coisa do Arnold Schwarzenegger, de achar o Arnold Schwarzenegger no rapaz, sei lá. Mas isso, de certa forma, seria uma maneira de compreender, né, como funciona o raciocínio dela. É meio isso que você acabou de dizer. Então, o raciocínio qual que é? Eu não vou me dar conta do que está por trás daquela pessoa, de quem ela é de fato, que ela é racista, coisa e tal. Eu só pego o pacote, a aparência, a embalagem. Né? A embalagem me agrada, ele é musculoso, é o tipo de homem que eu gosto, né? Então isso é o que basta. Aí conforme vai evoluindo, ela vai sendo questionada pela amiga que é a líder do grupo, a Paula Nelson, então isso vai mexendo com a cabeça dela e ela vai muitas vezes batendo de frente com o namorado, questionando ele, as atitudes dele, etc. Todos os filmes do Carlão tem uma personagem chamada Paula Nelson, né? Vários, pelo menos. Porque é uma personagem, você sabe, né, que aparece no filme do Godard, né? Não. Eu não estou lembrando agora se é Made in USA, acho que é Made in USA, que tem a Paula Nelson, feito pela Ana Karina, né? Que é uma revolucionária e tal. Então, essa é uma marca evidente da influência do Godard na obra do Carlão, né? Paula Nelson é uma personagem godardiana. E que importância tem a cena que ele coloca as mãos assim, que dialoga com o Fritz Lang, porque vocês iam filmar com outra pessoa e a pessoa não pôde, enfim? Aí isso daí talvez ajuda a compreender um pouco do processo de criação do Carlão, essa sua pergunta. Inicialmente era para ser outra pessoa, né? E essa pessoa estava certa para fazer o personagem, e faltando 2 dias antes da filmagem, essa pessoa alegou lá um problema de conflito de agenda que surgiu de forma inesperada para ela, e ela não poderia mais estar com a gente no filme. Bom, frente a essa situação, a gente já estava filmando, né? Então a gente tinha que encontrar uma solução rápida. Não tinha tempo, por exemplo, para fazer testes. Nós estávamos em produção, fazendo um filme. A gente ia encaixar um teste com alguém em que momento, né? Era muito difícil isso. E aí eu fiquei muito preocupado, eu era o primeiro assistente do filme, e o Carlão falou para mim me tranquilizar. Eu falei, não, mas como assim tranquilizar? A gente tem que resolver isso, vai ser daqui 2 dias. Como que nós vamos... Ele falou, não, eu tenho uma carta na manga. Eu falei, tá, então fala para mim, qual que é essa carta na manga? Ele falou, não, eu faço. Aí eu falei, Carlão, mas é um papel que tem algum peso, né? O personagem, ele tinha lá algumas interações, questões dramáticas e tudo mais. Aí ele falou, não, a gente resolve isso me filmando de costas e, por exemplo, nas cenas lá, mostra só a minha mão passando nela, né? E aí eu já cito Fritz Lang, porque Carlão é muito fã de Fritz Lang, e Fritz Lang tinha esse hábito meio Hitchcockiano de, em todo o filme que ele dirigia, ele dava um jeito de encaixar em algum momento a presença da mão dele, né? Então o Carlão falou, já vou meio que fazer o lado, a referência a Fritz Lang, e ao mesmo tempo alivio essa questão de me mostrar, né? Eu não fico uma figura presente, que ele tinha consciência, né, que não era um grande ator. Ele também fez uma diminuição no papel, né, para o papel ter menos peso dramático, cortou algumas coisas, e foi meio que esse o caminho. Quer dizer, aquilo que você comentou em algum momento aqui, eu acho que talvez até foi em off, não aparece aqui na nossa entrevista,
que é tipo assim, faça da falta de condições elemento de criação, que é um mantra que o Carlão pegou com o Roberto Santos, esse mantra é do Roberto Santos. Então, o Roberto Santos tinha essa bandeira, né? Tem dificuldade? Não fique chorando a dificuldade, vai lá e busque fazer isso um estímulo à sua criação. Então, falta de condição nunca pode ser algo que te cerceie. E foi o que o Carlão fez, não vamos ter esse cara, então vamos pensar uma forma de adequar. E aí deu na cena que você viu lá da mão dele. E por que o personagem do Fábio, do Fernando Pavão, ele tá constantemente em crise existencial, né? A gente vê ele nunca tá sossegado. Porque ao mesmo tempo que ele faz parte, eu diria mais o careca, não diria neonazista, diria carecas do ABC, mas enfim, mas enfim, tem um pé no neonazismo. Ele tá apaixonado pela moça, né? Pela Aurélia. Então, é por isso ele fica o filme inteiro atormentado, né? Sei lá. Bom, aí é uma construção mesmo que o Carlão buscou para esse personagem. Eu imagino, não é uma coisa que a gente debatia assim constantemente, mas pelo que eu conheci dele, eu imagino que ele vai sempre atrás de uma complexidade, de uma contradição. Assim como no caso da Aurélia, por exemplo, é a personagem negra que se interessa por um cara branco preconceituoso. No caso dele, é esse cara que vive esse conflito de gostar de uma mulher negra e ter como líder, participar de uma gangue que despreza uma pessoa de outra, né, que não é a mesma cor dele, né? Então isso gera a contradição, né? Gera o conflito, que é sempre importante para a dramaturgia de qualquer objeto, um roteiro de filme, uma história de um livro, né? Isso sempre traz mais dinâmica para o processo quando você tem contradições, senão o personagem fica muito óbvio demais, né? Muito flat. Então eu não gostava desses caminhos. E o Democrático era um clube mesmo? Era uma boate? O que era esse lugar? De fato, era um salão, né? De fato, que a gente precisou frente às condições de produção, porque assim, se a gente mantivesse ele do jeito que ele era originalmente, a gente precisaria botar umas 300 pessoas lá, o que sairia muito caro para a produção. Como a gente tinha condições de botar entre 200, nos dias mais onde o movimento era mais forte para o filme, e 150, a gente tinha que ficar nessa oscilação. A forma que a direção de arte encontrou foi diminuir o espaço. Então, como isso foi feito? Então, por exemplo, estica o palco original, né, da locação, ao invés dele terminar num determinado ponto, avança. Aí você fala, não, mas aí não fica um palco muito grande, muito largo? Fica. Então, o que faz? Nessa parte aqui, bota um tecido, alguma coisa de cenografia, que faz esconder aquele palco que está lá. Então, na verdade, você fez um avanço de madeira que diminuiu o espaço do salão, porém você não deixou o palco tão grande porque você usou um efeito, eu não me lembro, um tipo de tecido, alguma coisa que eles botaram que escondia, que ainda tinha mais palco ao fundo, virou um bastidor. Coloca mais mesa, então põe mais mesa, porque mesa você pode pôr vazia, pode pôr uma pessoa só, porque a outra pessoa pode estar na pista. Então a gente foi buscando, junto com a direção de arte, a criatividade deles, formas de cenograficamente diminuir o espaço e de, consequentemente, diminuir o custo com configuração que a gente precisava colocar lá. Mas oficialmente era um lugar de bailes, né, um clube. Foi em você não lembra se é Santo André, São Bernardo também? Esse eu acho que é Santo André, tenho quase certeza que é Santo André. O Aguilar, e o lugar que é o Clube da Sinuca? Aqueles cartazes vocês arrumaram onde? É o Canibal Holocausto, tem do filme do Jazz Franco, dos Cartas da Freira lá, tem um do Mojica também. Lúcio Fucci. Então, isso daí foi da cabeça do Carlão, naquela época, tanto eu quanto ele, a gente participava de uma lista, que eu acho que você também fez parte, que era Canibal Holocausto, e uma lista de discussão, né? Hoje em dia acho que nem tem mais esse tipo de alternativa na internet, mas naquela época era algo que fazia um certo sucesso. E essa lista debatia filmes de terror, especialmente, filmes subversores, e o Carlão, com isso na mente, porque participava da lista, ele
resolveu botar isso naquele ambiente. Achou que era uma cenografia, uma direção de arte que funcionaria muito bem naquele espaço cênico. Ficava em Santo André também, esse salão de bilhar. Aí, no caso, a gente não cenografou nada, estava tudo lá, não precisou adaptar. A única, digamos, maior curiosidade em relação a essa locação é que as mesas eram fixas, como costumam ser em lugares que são realmente voltados para o jogo, né, de sinuca, de bilhar, e como elas não saíam do lugar, não dava, por exemplo, para você montar um trilho com trevem, porque tinha momentos que a mesa ficava muito apertada, né, em relação a, por exemplo, a uma parede ou a outra mesa do lado, então não dava para um trevem passar por ali. E aí isso implicou no uso de Steadicam, teve que ser contratado um operador e a câmera, o recurso, né, para estabelecer o Steadicam na câmera, para poder viabilizar as filmagens nesse ambiente por conta das mesas serem fixas. E a coisa do tiro lá na invasão lá, o tiro é de verdade? Aquilo foi feito com traveling, né? O menino tem uma arma, né? Tá. O menino de óculos, o que é mais frágil, mais, sei lá. Contador. Quê? O contador. O contador, isso mesmo. Desculpa. Então, o contador, essa cena específica, né, que é a hora que eles invadem o Clube Democrático com a intenção de fazer uma intimidação a quem frequentava o clube, mas haviam combinado com o líder da gangue, feito pelo Selton Mello, que ninguém usaria arma, ninguém entraria maquinado. Porém, esse personagem do contador entra e aí dá um tiro para o alto para intimidar as pessoas. Esse tiro é fake, né, é festim, então foi feita toda uma produção para depois soltar o teto na cabeça dele, parte, né, do teto, né, ocasionado pelo esfarelamento do estuque e tal, para criar aquela ideia de que ele furou o teto e sujou a cabeça. Tudo isso foi planejado pela pessoal de efeitos, da arte, né? E deixa eu ver o que mais tem de interessante nessa cena. Houve todo um cuidado, né, tanto do pessoal de efeitos como de quem faz o planejamento do filme, eu, por exemplo, né, na parte de assistência, de direção, de verificar se vai quebrar o taco ou a cadeira nas costas de alguém, como que é essa cadeira, o que está feito nela para ela quebrar. Ela vai quebrar assim que bater, mas quebra numa parte que já está preparada, o material da cadeira é duro, a gente precisa botar uma espécie de algo acolchoado no paletó do personagem que vai levar a cadeirada, né? Então tudo isso foi cuidado para que ninguém se machucasse, né? Selton Mello, por exemplo, demonstrou muita preocupação com isso. Ele queria saber se dessem uma tacada, usassem o taco nas costas dele, se isso na cena anterior do bilhar, antes deles irem para o clube. Se isso ocorresse, como é que a gente resolvia isso? Aí foi explicado que o blazer ia ter algo acolchoado, que o taco já era feito para numa batida, a parte já estava pré-preparada para quebrar, ou seja, não é que ela ia quebrar pelo impacto nele, mas sim pela batida, etc, etc. Então... E dessa gangue de nazistas, ou da gangue lá, o que chama atenção é que o Milen Cortaz, na época, era um ator, vamos dizer, começando, sei lá, pelo menos no cinema brasileiro, né? Tava se afirmando. E hoje ele é um cara aí que tá em tudo que é filme, né? Fez um currículo enorme, né? Eu acho que naquela época ele tinha feito, acho que o Carandiru, né? Que foi uma produção que terminou um pouquinho antes da nossa, quando a gente tivemos algumas cenas em estúdio, e foi nos estúdios da Veracruz. E teve parte feita na Veracruz? Nós tivemos. A casa de Aurélia, a parte interna, era feita em estúdio. Tanto a sala como a parte de cima, que ela ia para o banheiro, o quarto dela, etc. Também teve o banheiro onde os amigos da gangue discutem e o Selton Mello está cheirando cocaína e eles justamente ligam o computador, isso aí também é estúdio. Então essas cenas, quando a gente entrou na Veracruz para pensar como que ia ser feita a cenografia, a gente se deparou com a cenografia de Carandiru, que ainda estava sendo removida. Então foi impressionante, inclusive, o trabalho dos caras, porque você se sentia no presídio. Eu entrei naquele e tinha o espírito do presídio, estava ainda sujo do massacre, do sangue. Então você se sentia como se estivesse num lugar muito realista, aquela cenografia, né, do Carandiru. E aí foi feita a nossa ali, né, nos estúdios da Veracruz. Então, é isso, Carandiru, né? Foi uma super produção para a época, né?
verdadeiramente, sim, né? Sim, um filme 3 ou 4 vezes mais caro do que Garotas do ABC. Eu acho, não sei, posso estar errado, mas acho que não tem nenhum filme mais caro que ele na história do cinema brasileiro. Talvez tenha aí algum dos épicos, né? Batalha dos Guararapes, alguma coisa Não, assim. acho que esses da Record agora, dos Talvez esses Dez filmes Mandamentos, não sei. bíblicos, né? Pode ser. A Vera Mancini é uma atriz muito mais de teatro do que de cinema, né? Que ela faz aquela personagem. O personagem era menor, foi aumentado ou já foi pensado naquele tamanho? Olha, o que eu me lembro bem era aquilo lá mesmo. Acho que no caso dela não caiu nenhuma cena. Ela também ganhou prêmio, né? Ela ganhou o prêmio em Brasília com né? esse filme. Ela E o realmente- Ennio também ganhou. Ela está incrível no filme, eu acho que é uma atuação muito boa dela. Ela evita o clichêzão da bêbada, mas ao mesmo tempo está lá, né? Aquela mulher alcoólatra. E o que foi pensado para ela, eu lembro que até o último momento havia a ideia de que fosse uma outra atriz, e aí a Vera fez um teste fenomenal e ninguém teve dúvidas que ela era a pessoa certa para o papel, né? E o M do Selton Mello, né, no final, é meio que o M do Vampiro de Dusseldorf, não tem nada a ver. Ou é o símbolo do integralismo que aparece aqui na Isso. roupa dele? Me lembrou o M, né? Você acertou na segunda opção, é o símbolo do integralismo, né? A ideia era remeter a isso, e mais uma vez a gente confirma aí como o Carlão estava visionário nesse sentido, porque o que nós estamos vendo hoje é um flerte muito forte com o integralismo do atual governo, né? Deus, pátria, família, né? E aquela coisa do livro ficar na praia, né? Também na água, né? Tipo assim, morreu ali, aquela... Sei lá, acho que vocês tinham uma ideia disso, né? Ou dele, pelo menos, quando filmou o livro do Plínio Salgado, bem no final, ali na praia, né? Não sei. Sim. Carlão bota ali todos esses discursos que às vezes são sedutores, né? Uhum. Na boca do Selton Mello, falando de Césares, Augustos, essas pessoas que muitas vezes têm um fascínio, exercem um fascínio sobre a população em si, atraem para eles o interesse dessas pessoas, né? Elas acabam se subjugando, né, ao que esses líderes propõem, que nada mais é do que tornar os demais, né, submissos a eles. Porque o personagem do Selton Mello, no final, pelo menos, Eduardo, pelo menos pra mim, posso estar? Diga. Ele funciona mais ou menos como uma espécie de consciência do personagem do Fernando Pavão, né? O Fernando Pavão tá lá na praia, pirando, pensando, sempre depressivo, ou pensando, e fica a voz do Selton Mello falando na cabeça dele, né? Não sei se... É uma maneira interessante de enxergar, mas assim, o primeiro propósito que o Carlão tinha com essa cena, né, era de que ela reverberasse que esses caras, né, esses líderes com visão fascista, autoritária, eles nunca somem. Então eles vão estar sempre lá, né, meio que uma consciência eterna que está presente para todos nós, vão estar sempre vindo e se aproveitando de um momento favorável para se colocarem, né, como é esse que a gente está vendo atualmente. E o Selton Mello entrou de cabeça mesmo, né? Sim. No trabalho, como foi trabalhar com ele? Olha, foi ótimo, um ator muito dedicado, muito talentoso, muito aberto para qualquer ideia. Ele tem uma característica que chama muita atenção do Carlão, que ao contrário de alguns atores que tendem a querer que se coloque mais diálogo, porque valorizam demais, né, a presença das falas, acham que é ali que o personagem cresce, o Selton era o cara que aparecia pedindo para cortar. Eu falei, não, Carlão, isso aqui acho que já foi dito na outra cena, já está meio redundante, vamos tirar essa fala aqui, vamos diminuir. Então o Selton não era um cara vaidoso, nunca demonstrou isso para nós, né? E eu acredito que realmente não seja, por toda a atitude dele. Enfim, ele foi muito generoso, muito colaborador, né? Ele estava com outro longa acontecendo simultaneamente, onde ele tinha o papel principal, que era Lisbela o Prisioneiro. No nosso caso, ele era um papel, né, uma participação especial.
mas ele em nenhum momento abdicou de se dedicar, dar o melhor dele no nosso filme, em que pese ele ali, no caso, ser uma pequena participação. E o Lisbela foi um baita sucesso de bilheteria, né? Diferente um pouco do caso do Sim, uma filme pena de no caso do você. Garotas. Mas o Garotas é um filme melhor, eu acho, não sei, enfim. Não sei se você gosta do Lisbela, mas... Eu não vi, não posso opinar. Sorte sua. Por que vocês botaram, assim, a personagem da Lina Gifu, que também é um personagem interessante, por exemplo, eles vão visitar os pais dela. Por que botaram em Mogi e em Suzano, né? Porque, tudo bem, tem muito japonês, mas não tem nada a ver com a ABC, né? Mas tem a coisa do trem e tal, enfim. É que está numa certa proximidade da região, né? Não assim ali do lado, né? Mas Suzano. E no imaginário do Carlão, pelo que você puxa na obra dele, né? Você vai ver aquele filme que é com a Patrícia, um curta, com a Patrícia Scalvi e por sinal, trabalha no filme, né? Misaki Tanaka, né? Ela trabalha no curta e trabalha no Garotas do ABC fazendo a mãe da Nina. Então, pensando nisso, você vê a ligação mais forte, né? Aquele curta tá me fugindo o nome, que é um curta que eu gosto muito do Carlão, e elas estão indo para Poá e vão passar por Suzano, que elas estão indo lá na época, um lugar onde pessoas humildes poderiam fazer um piquenique, tirar uma tarde livre. Já viu esse curta? Não, nunca vi. Eu acho que acha, talvez, aí na internet. Olhar e Sensação? Não, é mais antigo. O Galante que produziu na época da Boca. Depois eu dou uma pesquisada e te passo o nome aí, não está me vindo agora. Mas basicamente a personagem da Patrícia Scalvi da Misaki Tanaka andando de trem, indo para Poá, mas vão passar por Suzano. Então eu tenho que o Carlão tem essa, no imaginário dele, essa força que Suzano é um lugar de japoneses, né? Que os japoneses foram lá para fazer horta, né? E trem é uma coisa importante pro Carlão, né? Sim, Zurline, né? Usava muito trem nos filmes, Carlão adorava Zurline. Eu acho que, lembrando agora, né, fazendo essa ponte com Zurline, acho que a gente já falou disso antes, mas nunca é demais, né? Eu acho que Zurline, talvez, das influências que o Carlão tem, é a que eu considero mais presente nos filmes dele. E o diálogo do Zurline era muito com melodrama, bem mais com melodrama do que, por exemplo, com cinema de vanguarda, algo do tipo, né? De invenção. De invenção, coisa assim. O Zurline fazia um cinema que dá para considerar clássico, né? Com a história com início, meio e fim. Né? E basicamente o que tornava diferente era a maneira como ele lidava com os conflitos, com o que ocorria internamente no filme, os personagens, muito valor para os personagens, e essa coisa do melodrama, tudo era meio trágico. Sempre tem treinos, Zurline, né? Tem bastante, não vou assim afirmar efetivamente que em todos tem trem, mas aparece muito nos filmes dele. Porque no Carlão tem no Alma Corsária bastante, né? Nesse curta, é isso, não sei. E Dois Córregos aparece também. Dois Córregos também, justamente. Não, Dois Córregos também, lógico. É verdade. Cara, quando sobe os créditos, o teu nome aparece depois do nome dos cachorros. Você já pensou nisso? Já sofreu por causa disso? Nunca ligou? Nunca imaginou? Olha, nunca tinha pensado nisso, é a primeira vez que eu ouço esse tipo de observação. Agora eu vou refletir, quando eu rever o filme. No crédito. E a cena do que você faz o cara que segura, um dos investigadores, bem no final, né? Você retira a cabeça do... Não vamos dar detalhe para quem não viu, mas enfim, você retira as cabeças lá tipo num lixão, né? Isso. E isso também me lembrou o Anjos, né? O Anjos tem uma coisa assim também, né? Na morte, na hora... De uma senhora, né? Que trabalha na escola e tal, é encontrada numa espécie de lixão, né? Bom, essa cena já estava prevista no roteiro, ia acontecer mesmo, e aí veio a ideia... Carlão sempre tem uma coisa, tinha, né? Essa coisa muito afetiva com tudo, com a equipe, com os atores, com a história em si, o roteiro, que ele dava o melhor dele, né? E tinha paixão pelo que estava fazendo. Então, quando ele sempre encaixava amigos, técnicos com quem ele tinha afinidade. Nesse filme mesmo, Garotas do ABC, tem uma hora que aparece o diretor de arte, o Luiz Rossi, ele dança com a Fafá de Belém, numa cena. E assim vai, volta e meia ele encaixava alguém. E no meu caso, ele resolveu encaixar, né, nessa cena final, porque ele sabe que eu sabia que eu gostava muito do Sam Peckinpah,
e o investigador carregando lá uma cabeça, que é o que eu faço na cena, remete a um título famoso de um dos filmes do Peckinpah, que é Tragam Minha Cabeça, de Alfredo Garcia, onde o personagem passa o tempo inteiro carregando uma cabeça de alguém, né, do Alfredo Garcia, no caso. Então, o Carlão queria me dar a chance de homenagear o diretor que eu mais gosto em cinema, que é o Peckinpah, e eu fiquei muito grato, né? Eu achei o máximo poder carregar aquela cabeça. A equipe zoou comigo, botou uns pesos dentro do saco que simulava a cabeça, e ficou incômodo carregar aquilo, porque eles exageraram, ficou bastante pesada, e eles me zoando que eu tinha que entrar no personagem e fazer o laboratório, carregar algo realmente pesado para sentir ali a dificuldade. Além da coisa do nazismo, do fascismo, né, que está presente e é muito atual hoje em dia, e a questão do negro, a questão do negro ser protagonista, porque nesse filme tem uma família negra, né, no cinema brasileiro hoje já tem um pouco, né, aí, mas na época era um tanto inovador isso. Tem a coisa da milícia, né, que é o cara lá, o menino, é tipo um PCC, né, o cara que vinga a tia, e ele reza também, né, isso é interessante, ele remete a São Miguel Arcanjo e tal, a se matar os caras. Sei lá, talvez o Carlão até foi um pouco visionário nessa coisa da milícia. Não sei se você pensou, vocês pensaram nisso. Sim, em apontar o problema, né? Ele pensou nisso, sim, em falar dos justiceiros e tudo mais. E tem, claro, uma forte alusão ao Glauber, né? Porque a coisa da espada, Deus e o Diabo na Terra do Sol, e quando o personagem do Otton Bass faz isso também, tem uma reza ali também. Então tem essa conexão, né? De homenagem ao filme do Glauber, e colocar também essa coisa da oração, que é visto como algo que, especialmente, né, justiceiro no Nordeste faz isso, né, faz uma oração para encomendar a alma, esse tipo de coisa, né, da vítima. Então, meio que uma tradição. E o cara ser justiceiro com uma peixeira, que é uma coisa nordestina, isso, contrapondo essa coisa, vamos dizer... O preconceito que estava rolando ali na região, sim. Né? Que aí você fala, bom, ao mesmo tempo que você entende o ponto de vista de quem está sofrendo todo aquele preconceito, por outro lado você fala, uma coisa não vai resolver a outra. Né? Usar o caminho da violência. É que a ausência do Estado provoca isso, né? A ausência do Estado em resolver o problema faz com que apareça o justiceiro. Me pareceu, Aguilar, revendo hoje, depois de muito tempo, eu vi em 2004 e vi, sei lá, em 2007, e não tinha gostado até hoje, eu gostei mais. Não só o filme tá redondo, como é uma coisa muito do... Não sei se você identifica tanto com o Anjos, no sentido de ser um intelectual que olha a periferia de uma maneira, vamos dizer assim, de uma maneira respeitosa, de uma maneira... Sei lá, me pareceu muito isso, esse longa. Não sei se você que trabalhou nos dois percebe esse diálogo dos dois longas, do Anjos com Garotas do ABC. Sim, percebo. Acho que existe mesmo. Não posso dizer, porque não me foi dito isso, se foi intencional, mas eu acredito que talvez um processo natural mesmo na criação do Carlão, porque ele tem essa relação com aqueles... Carlão era um cara assim, que, em essência, não admitia injustiça. Então, se o Carlão visse na frente dele alguém destratar um outro, ele intervia, ele agia. Ele não era o cara que via passivamente algo acontecer, uma atitude que gerava uma injustiça contra uma outra pessoa. Né? Então, obviamente, ele tomava as dores da população mais carente, mais oprimida, né? Que frente a todos os problemas que a gente enfrenta de ordem política, da ausência do Estado, etc, etc. Quando ele aborda em Anjos do Arrabalde essa questão da periferia, ali ele faz uma abordagem que eu acho que tinha muito a ver com o que vinha acontecendo no Brasil. Ele tinha muito esse lado visionário, né? Ele percebe o quê? Que a classe média estava sendo empurrada para a periferia. E aí ele retrata aquelas professoras em contato com a violência, que era o choque de realidade na vida delas. Elas iam trabalhar em escola pública distantes, em regiões periféricas, onde a violência era cotidiana, que para elas não era tão normal. Era normal para quem estava ali e convivia com aquilo. Então e no Brasil estava acontecendo isso em 1986, que é quando o filme é feito. Você via, os militares saem do jogo, da cena política, um pouco em função disso. Os militares percebem que estava difícil sustentar aquele discurso que eles vendiam, que era tipo, os militares garantem a ordem, garantem uma boa condição social. Isso não era mais verdade. A inflação corria solta
E muita gente da classe média começava a buscar lugares mais baratos porque não conseguia sustentar o padrão de vida dela em bairros classicamente da classe média, né? Então ele detecta isso. Depois, em Garotas do ABC, ele começa a detectar algo que nós estamos vendo até hoje, que é a coisa do preconceito, que não deixa de ser também o conflito da classe média, que não aceita a ascensão, ela não quer no avião uma pessoa que ela considera inferior a ela, um pobre que vai estar ali de repente farofando no avião. Então ela quer empurrar essa gente de volta ao lugar dela, né? Então essas pessoas não devem sair do seu lugar, devem ficar lá na periferia, longe, não devem almejar algo melhor, né? Então aí eu vou fazer o quê? Vou reprimir a milícia, ou se não for a milícia, o grupo de nazista, ou isso ou aquilo, vai tentar eliminar os nordestinos, os homossexuais, eles me incomodam, o negro. Se bem que o filme não fala tanto de homossexualismo, né? Não, é verdade. Ele fala muito a questão do negro, isso Sim. Bem pioneiro, né? E sem ser um diretor negro, botar uma família negra é uma coisa até difícil no cinema brasileiro, naquela época pelo menos que eu me lembro. O próprio Carandiru tem bastante personagens negros, mas não com essa abordagem, vamos dizer assim, classe média baixa, né? O Carlão, eu vou me permitir aqui algo que, se não me falha a memória, o Carlão tornou público. Acho que eu não estou errando nessa avaliação. Então, caso ele nunca tenha falado nisso, vou pedir licença aqui a ele, onde quer que ele esteja, para abordar uma opinião que ele tinha sobre Cidade de Deus, que ele considerava um filme fascista. E por que ele considerava Cidade de Deus um filme fascista? Não estou dizendo que quem dirigiu, quem produziu seja fascista, mas por que o resultado pode ser interpretado dessa forma? Porque coloca o negro ligado à arma, ligado à violência, como o cara que, inclusive algumas cenas com o Dadinho, quando ele é garoto, você vê uma criança rindo com uma arma na mão para matar outro, para tirar outro. Então você joga sobre a figura da pessoa negra a pecha de violento, de agressivo. Tá, você botou os negros no seu filme, mas você manteve eles no estereótipo que a sociedade enxerga. Então o que o Carlão busca fazer em Garotas do ABC é tirar desse campo de visão. Parece que o negro vai estar sempre associado ao banditismo, à violência. Então, na verdade, se você pensar bem, a família de negros sofre com isso. Não é ela que pratica a violência, ela recebe a violência, seja da parte do grupo neonazista e coisas assim. Né? Eles até são militares, né? Quer dizer, o personagem do Antônio Pitanga Isso, que também é uma forma de subversão, né? Que ninguém consegue imaginar, por exemplo, um coronel negro. Aliás, no Brasil, outro dia eu estava vendo alguém abordar isso, realmente, você começa a pensar, você fala, quando que eu vi um militar de peso, coronel, sei lá o quê, ser um negro dando uma entrevista na TV? Eu não me lembro. Se teve, não é um número. Do Supremo até teve, mas... Supremo tivemos um, né? E militares, eu nunca vi aparecer um coronel, general, sei lá o quê, de alta patente. Certamente baixa patente tem, óbvio, né? Porque é quem vai segurar o rojão. Então, acho que era isso do Garoto. Faltou alguma coisa falar do Garotas? Você falou que o filme, comercialmente, o Carlão tinha uma expectativa muito grande com o filme. Não vou dizer assim que ele considerasse que ia arrebentar a boca do balão, nada disso. Ele também tinha consciência das dificuldades de fazer cinema no Brasil. Mas ele achava que o filme tinha seu apelo popular, né, e que poderia... O Carlão, nesse momento, nesse estágio da vida dele, 2000 e pouco, ele considerava que um filme que fizesse 250 mil espectadores estava muito bom em termos de Brasil. Que mais que isso, aí já passa a ser, já está atravessando aquela linha de realmente... O Carandiru fez bastante, né? Deve ter passado de 5 milhões, eu acho, 6 milhões, né? Então o Carlão tinha essa meta. Não é uma meta muito ambiciosa, né? 250 mil espectadores, claro, não é fácil, né? 5 milhões então nem se diga, mas o filme, no caso do Garotos do ABC, ficou muito longe dos 250 mil. Eu não lembro quanto, mas eu sei que não fez acho que nem 50 mil. Então, assim, é uma frustração, você sabe que não vai pagar os custos, né? Você sabe que dificulta a ideia do projeto que ele tinha, que era de fazer uma série de filmes, né? Então, por isso que ele quis desvincular, ele não queria que as pessoas pensassem, mas você vai fazer uma sequência de um fracasso? Era uma coisa, né, que ele queria, tipo, olha, Garotas foi aquele, agora vai ser o Cine de Falsa Loura, que é outra coisa.
né? Então não venha com essa cobrança de tipo sequência do fracasso, né? Mas aí a ideia acabou não rolando de fazer a sequência toda das tecelãs, do ABC, do... Então, aí teve essa mudança a partir do Lucineide, né, que virou o segundo episódio, e aí eu não sei se chegou a ocorrer na cabeça do Carlão fazer mais um, né? Mas você chegou a ler tudo? Chegou a ver tudo? Sim, os projetos todos li, tive acesso, eles existiam, tal, né? Os 6 projetos. Então, eu tô meio na dúvida, né? Não, tudo bem, mas enfim. É um número assim, 5 ou 6. Não menos tipo, que a 5. Zarolha tinha um filme, a japonesa tinha um filme, Isso. Que incrível, né? Tipo, esse primeiro era meio Paula Nelson tinha um filme dela. pra apresentar elas, e aí os outros iam contar a história pregressa, a história das famílias e tal. Isso, focava, né, em cada uma. Muito interessante, né? Sim, e era uma ideia viável, um preço justo, né? Como eu disse aí, não dava o total da produção do Carandiru. Tinha, por exemplo, vamos imaginar que fizesse os 5 filmes de uma vez, 5 ou 6. E vamos imaginar que, lamentavelmente, nenhum fizesse sucesso. Ainda assim, tinha a chance de recuperar na TV com a série. Então você, não foi bem no cinema, mas depois de um tempo tinha uma janela, passava na TV, e aí teria mais chance de ter mais público, né? Uhum. Mas não foi assim que as coisas aconteceram, né? Entendi.